pessoal, o tema do vídeo de hoje é sobre falar em línguas, o batismo com o Espírito Santo, gente. Hoje eu vou tirar algumas dúvidas e vou falar a minha opinião a respeito do assunto, gente, porque eu sei que é um assunto que muitas pessoas têm muita curiosidade, muitas pessoas especulam muito a respeito. Tem dúvidas se é de verdade, se as pessoas fingem, se é um dom que é para todo mundo, se eu já fui batizada com o Espírito Santo. Então eu vou falar aqui para vocês um pouquinho da minha opinião. Então se você quiser saber, tem curiosidade sobre esse assunto, é só continuar assistindo. Bom, gente, para começar, queria contar para vocês um pouquinho. Eu fui criada na igreja, só que eu fui criada numa igreja batista, então lá não tinha muitas pessoas que falavam em línguas, não era muito comum, não era um hábito comum na igreja. Mas depois, quando eu era mais velha, depois da minha adolescência, né, que eu já tava, acho que na juventude mesmo, eu fui para uma igreja que foi a igreja, inclusive, que eu conheci o meu marido. E nessa igreja já era muito comum você ver pessoas ao seu redor falando em línguas. E foi onde eu acho que eu tive um contato mais, assim, forte com esse dom, com pessoas que falavam em línguas. E eu tinha minhas dúvidas, sim. Tinha dúvida se as pessoas fingiam, tinha dúvida se era de verdade, se fosse de verdade, será que eu posso ter? Será que eu posso falar? Eu tinha muita dúvida sobre esse tema e é sobre isso que eu quero falar com você, porque durante muito tempo, durante alguns anos, eu fiquei, assim, muito próxima de amigas que todas elas falavam em línguas, menos eu. Todas elas. Eu ia para acampamento, eu ia para encontro com Deus. Todas elas falavam em línguas, menos eu. Então era assim, gente. Todo culto que eu ia, sabe? Todo mundo era batizado, todo mundo caía, todo mundo falava em línguas, menos eu. Então, chegou um momento que eu fiquei completamente indignada com Deus. E por que eu resolvi gravar esse vídeo, gente? Justamente por isso. Porque eu sei que a grande maioria já pode ter tido seu contato, a grande maioria, de repente, talvez finge e continua nessa pro resto da vida, mas o meu contato foi muito diferente. E como eu sei que também existem pessoas como eu, que viam diversas pessoas ao seu redor, tendo um encontro específico com o Espírito Santo nesse sentido de falar em línguas, e no meu caso, via pessoas sendo e nunca fui, eu sei que existem pessoas assim, então foram essas pessoas que me incentivaram a gravar esse vídeo, sabe? Foi para deixar uma mensagem específica para essas pessoas, porque eu acho, assim, muito importante, sabe? A minha história, assim, eu não conheço ninguém que tenha dado esse testemunho, então é por isso que eu vim aqui falar um pouco para vocês sobre como que foi o meu processo com isso, sabe? Então vamos lá, gente. Como eu tava dizendo, era muito comum eu ir pros acampamentos, sabe? E ver diversas pessoas caindo, diversas pessoas falando no Espírito. E nesse momento específico que isso acontecia, era o momento que eu falava com Deus, sabe? Era o momento que eu falava, Deus, não é possível. Às vezes eu vejo pessoas que, tipo, nossa, talvez se dediquem menos à casa de Deus do que eu, que a gente faz, né? Que a gente faz aquela cena com Deus. Deus, essa pessoa foi batizada em línguas. Enfim, gente, eu ficava indignada com Deus. Falava, Deus, eu quero ser batizada no Espírito Santo. Deus, eu quero ser batizada no Espírito Santo. E ficava falando com Deus. Só que eu falava com Deus só nesses momentos onde as pessoas estavam ali sendo batizadas e eu não. Então, esse momento era o momento que eu falava com Deus. Só que não acontecia nada comigo, exatamente nada. E aquilo me entristecia, gente. O culto, todo mundo ia embora, assim, em êxtase. Todo mundo saía do culto. Nossa, que avivamento, que maravilha. Eu saía do culto, do encontro com Deus, chorando. Não por conta da presença de Deus. Eu saía embora chorando porque todo mundo foi batizado menos eu. Todo mundo falava em línguas menos eu. Então, gente, eu fiquei um bom tempo da minha vida indignada com Deus, chorando, triste, porque todo mundo era batizado no Espírito Santo, menos eu. Então, gente, era assim, todo encontro com Deus, todo acampamento que eu ia, eu via as pessoas sendo batizadas, eu pedia no momento e, enfim, nada acontecia comigo. Sendo que quando eu ia dormir, eu sonhava que eu falava em línguas. Eu sonhava que eu estava andando pelos lugares falando em línguas. Eu sonhava muito falando em línguas. E quando eu acordava, eu falei, Deus, você tá de brincadeira comigo. Eu acabei de sonhar que eu tava falando em línguas e eu acordo, não sei falar nada, não sei como é que funciona. Gente, era muito assim. Eu tenho certeza que existem pessoas que passam por isso que eu tô fazendo esse vídeo, já disse, né? Porque existem pessoas que preferem optar pelo, tipo assim, ou não ligam, ou, sabe, desencanam, ou tem pessoas que fingem, porque a gente sabe que existe sim esse lado de pessoas que fingem que são usadas por Deus, que fingem que falam em línguas,
Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre aquelas pessoas que têm vontade, que acreditam que é possível, sabe? Porque eu, Larissa, tenho a minha opinião de que como é um dom que, como que eu posso dizer, ele edifica a gente, porque lá em Coríntios, Paulo diz que é um dom que edifica a si mesmo, né? Então eu acredito que seja um dom para todos que querem, sim. Essa é a minha opinião, essa é a opinião de acordo com aquilo que eu li. Se é um dom que edifica, eu acredito que todo mundo tem a oportunidade de ser edificado, assim como a palavra de Deus edifica, assim como um jejum edifica, eu acredito que o dom que edifica também pode ser dado a todos. E eu falei, Deus, eu quero esse dom pra mim, sabe? Porque eu já sonho que eu falo em línguas. As pessoas falam em línguas, eu quero falar em línguas também e faz alguma coisa. Só que eu só falava isso com Deus dentro da igreja. Eu nunca orei em casa sobre isso, sabe? Tipo, vou sentar aqui, vou orar pra Deus, vou ajoelhar, vou fazer alguma coisa, vou orar pra que Deus me conceda esse dom. Nunca aconteceu isso. Eu só orava quando eu via alguém orando, eu tinha vontade de pedir. E aí eu cheguei à conclusão de que, de repente, talvez eu queria falar em línguas para mostrar às pessoas, sabe? Talvez Deus estava sondando meu coração e via que, eu queria falar em línguas para, sabe? E Deus nunca me deu. Bom, gente, até que teve um dia em específico no ano passado que foi uma experiência que eu tive com Deus. Em particular, eu tava dentro da minha casa, foi um dia que o Nicolas foi trabalhar e eu fiquei sozinha e eu fui tirar um tempo com Deus. E em oração eu comecei a pedir algo que eu nunca tinha feito antes. Eu pedi em particular para Deus, para que Ele me desse uma experiência com o Espírito Santo, onde eu pudesse ser batizada com fogo. E essa foi a minha experiência, tá, gente? E aí, gente, eu li um versículo da Bíblia que tá lá em Lucas 11, que fala sobre isso, tá, gente? Eu vou ler para vocês. Lucas 11:9 diz assim: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo um pai, daria uma cobra a um filho que lhe pediu um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedem, aos que lhe pedirem. Ou seja, gente, a minha oração foi completamente naquele dia, baseada nesse versículo. Eu falei, Deus, tá escrito, o Senhor diz aqui que o Senhor vai dar o Espírito Santo para quem te pede, sabe? E, gente, eu acredito sim no batismo das águas, mas eu também acredito que tem um batismo com fogo, que é o batismo com línguas, que é para todo mundo. Essa é a minha opinião, tá, gente? E nesse dia, gente, eu tive uma experiência, assim, muito sobrenatural com Deus. Porque eu comecei a achar que era mentira essa coisa de falar em línguas. Eu cheguei a achar que as pessoas fingiam. Que pouquíssimas pessoas tinham esse dom, mas que algumas pessoas fingiam. Essa era a minha opinião, sabe? No fim das contas. E eu comecei a orar em cima desse versículo, e nada aconteceu. Nada aconteceu, gente. E eu falei, Deus, não é possível. Eu preciso ter uma experiência, porque se tá escrito, se é verdade, se Paulo teve essa experiência, se Paulo fala que ora em línguas mais do que todo mundo, fala que edifica, eu quero pra mim. E, enfim, eu li nesse dia, eu tava tão angustiada com Deus que eu li mais acima. E tava escrito assim, gente, Lucas 11:5. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo, amigo, me empresta 3 pães, porque o outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer, se o outro amigo lhe responder lá de dentro, deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos estamos deitados, não posso me levantar para te dar os pães. Digo a vocês, Jesus disse, digo a vocês que, se caso ele não se levantar para dar esses pães para o seu amigo, ele o fará por causa da insistência e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Bom, gente, na hora que eu li isso, o que eu interpretei foi: incomode, peça, seja insistente. Então, quando eu li
que ele daria o Espírito Santo, e eu li essa parte do tipo assim, mesmo que ele não quisesse dar o pão, mas se o amigo insistisse, ele teria que fazer. Eu falei, cara, eu vou insistir. E naquele dia eu falei, Deus, eu não saio daqui. Se você... E quando, gente, enfim, eu insisti pra Deus. Naquele dia eu fiquei igual uma criança. Eu falei, Deus, eu vou te insistir, porque assim como esse amigo aqui, você vai dar por conta da insistência. E é isso que eu vou fazer, eu vou te insistir, né? E quando eu decidi que eu ia insistir, gente, foi na mesma hora. Eu insisti que eu queria aquilo pra mim, sabe? Foi instantâneo, foi na mesma hora. Tipo, comecei a falar em línguas naquele momento, sozinha na minha casa. E foi a experiência mais sobrenatural que eu já tive. Foi o meu batismo do Espírito Santo, porque eu achei aquilo ali surreal. Na hora que eu fui batizada no Espírito Santo, eu falei, uau! Eu falei, gente, isso tá saindo dentro de mim. Começa a vir uma língua diferente de dentro de você, que você começa, você abre a boca, você fala aquilo, mas você não sabe como que você tá falando aquilo. E eu falava cada vez mais alto pra eu tentar me escutar e saber, meu Deus, tô falando em espírito, eu tô falando em línguas. E enfim, eu fiquei sozinha, eu falei, meu Deus, o vizinho vai escutar eu falando aqui um monte de doideira. Enfim, gente, foi uma experiência muito sobrenatural, muito louca, muito maravilhosa. Foi a melhor experiência que eu já tive, sabe? As pessoas podem falar como se fosse assim, algo muito normal. Eu não sei como foi o batismo das pessoas que falam, mas comigo foi uma experiência muito doce, foi uma experiência muito bacana, assim. Eu adorei que Deus escolheu aquele lugar, aquela música de fundo, sabe? Eu adorei que Deus escolheu a minha casa para ser o lugar que Ele me batizou com o Espírito Santo, que Ele me fez falar em línguas. E a única coisa que eu pensava enquanto eu falava, ou quando eu terminava de falar, era assim, meu Deus, isso aqui é real. Eu falava assim, isso aqui é real. Ninguém tá me contando nada, eu não tô ouvindo ninguém falar. É eu e ele só aqui. Isso é real. O que as pessoas falam é real, não importa. Eu não importa se as pessoas... mas tem muita gente que finge. Eu não me importo. A minha experiência é real. E quando você tem a sua experiência, não importa o que falam, não importa o que você vê com seus olhos, se as pessoas estão fingindo, se as pessoas são hipócritas, sabe? Não importa. Quando você abre a sua boca e você começa a falar em línguas, você vê que aquela experiência com Deus é real e nada mais importa. Então, essa foi a minha experiência, sabe? Eu vi essa palavra sendo viva, eu vi que isso aqui é real, porque tá escrito, eu pedi, aconteceu, mas aconteceu assim, é sobrenatural. Então, é uma experiência que ninguém vai tirar de mim, sabe? Tem até uma historinha que eles falam, que as pessoas contam, que é assim, se eu estiver chupando uma laranja e eu perguntar pra você, essa laranja que eu tô chupando tá doce ou tá amarga? Você vai me responder o quê? Você não pode me responder nada, porque tudo que você me responder vai ser algo que você simplesmente supõe, porque só quem prova sabe. Só quem prova sabe o sabor. Então eu tô dizendo que é doce. A minha experiência foi a experiência mais doce que eu já tive. A experiência que eu tive com ele foi sobrenatural. O Espírito Santo é muito gentil e ele esperou que eu pedisse, ele esperou que eu quisesse intensamente. Então ele realizou o meu sonho, literalmente, de tanto que eu sonhei que eu falava em línguas. Então Deus me concedeu esse dom e eu fiquei muito feliz. Eu fiquei radiante por ver que essa palavra aqui é viva e é real. Então, gente, a data, eu fui batizada no dia 1º de março do ano passado e foi uma experiência inesquecível com Deus, sabe? Eu digo pra ele que esse é o meu aniversário com o Espírito Santo, porque eu fiquei, assim, foi uma experiência única com Deus, sabe? Eu quero te incentivar com esse vídeo a continuar acreditando. Se você quer, se você tem vontade de falar em línguas, eu acho que a primeira coisa que Deus coloca em nós é o desejo. Então, eu espero que você continue desejando ardentemente, espero que você tenha suas próprias experiências com Deus, sabe? Em particular, porque em público a gente já tem essas oportunidades, né? Mas eu acho que genuinamente a nossa intimidade, ela só é fortalecida com Deus no particular. Então eu oro para que você tenha mais experiências com Deus, para que você seja batizada com fogo, para que você peça insistentemente
porque está escrito: peçam e receberão. Está escrito: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e quem bate, a porta será aberta. É isso, pessoal. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Continue sonhando, continue acreditando, tenha as suas próprias experiências com Deus e deixe de acreditar tanto naquilo que as pessoas falam. Escreva a sua história, porque ela é única. É isso. Um grande beijo para você.